Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês, meus anjos? Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudos, graças a Deus. Meus queridos, vamos começar, né? Vou pegar aqui a minha régua. Vamos começar a nossa tarde de estudo, preenchendo a nossa agenda de hoje, tá certo? Vamos lá? Então vamos escrever boa tarde. 27 de setembro de 2021, hoje é segunda-feira, livro integrado. Vamos trabalhar com português, a página 87 e 88, e vamos trabalhar com matemática, a página 160 e a página 170. Pede a mamãe ou o papai para assinar a agenda e acompanhar o conteúdo ministrado no ano letivo de 2021, tá certo? Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de agradecimento ao Senhor. Querido Deus, queremos te agradecer por tua infinita generosidade. Obrigada por me amar, obrigada por cuidar de mim, da nossa escola, dos nossos coleguinhas, da nossa família. Obrigada, Senhor, porque todos os dias nos ajuda a sermos pessoas melhores. Amém? Então, meus amores, vamos começar aqui, pegando o nosso livro integrado. Vamos começar a trabalhar com português. A página 87, vamos trabalhar com verbos. Primeiramente, vamos compreender. Então, nós temos aqui uma leitura de um trecho, do texto, que já trabalhamos, Robisa. Então, vamos fazer aqui a leitura. E aí ela conta suas histórias, de quando era mocinha, de quando andou de bonde, de quando nasceu a primeira bisneta, de quando casou com o vô Bis. Então, nós vamos observar que existem algumas palavrinhas que estão em destaque, ou seja, estão em negrito, né? Quais são as palavrinhas que estão em negrito, que estão em destaque aí, nesse trecho do texto? Então, as palavrinhas conta, andou, casou. E essas palavrinhas, elas indicam ação. E existe também, dentro desse trecho, a palavrinha era. E a palavrinha era, dentro do trecho, indica uma qualidade. Agora vamos observar alguns exemplos. Deixa eu só desligar aqui. Vamos observar aqui alguns exemplos. Observe. A avó faz quindim. Vamos observar que a palavrinha faz é um verbo. Na segunda oração, a menina está contente. Vamos observar a palavrinha estar. E por fim, a última oração. Chove muito. Vamos observar a palavrinha chove. Os verbos faz e está indicam estados. A palavrinha chove indica fenômeno, é um fenômeno natural. Portanto, verbos é uma palavra
da natureza. Então, aqui nós temos um conceito de verbos. Indicação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos também apresentam as pessoas do discurso. E são a primeira pessoa, indica a pessoa que fala. A segunda pessoa indica a pessoa com quem se fala. E as terceiras pessoas indica as pessoas de quem se fala. Para trabalhar com verbos é necessário que nós conheçamos e saibamos utilizar os pronomes pessoais do caso reto, principalmente nas conjugações. Para primeiras pessoas, eu e nós. Para segundas pessoas, tu e vós. E para as terceiras pessoas, ele, ela, eles, elas. O verbo também indica número para o singular e para o plural. Singular é quando se refere-se apenas a uma pessoa do discurso. Por exemplo, eu, tu, ele, ela. O plural indica mais de uma pessoa do discurso. Por exemplo, nós, vós, eles, elas. Os verbos também indicam tempo. Então, são os tempos verbais. O passado, também chamado de pretérito, é tudo o que aconteceu ontem. O presente é tudo que está acontecendo hoje. E o futuro, tudo o que acontecerá amanhã. Os verbos também indicam modos. O modo indicativo, que indica uma certeza. O modo subjuntivo, que indica uma dúvida. E o modo imperativo, que indica ordem ou pedido. Com relação às conjugações verbais, os verbos possuem 3 conjugações. São elas: o infinitivo, terminado em AR, como por exemplo na palavra cantar, o verbo cantar. Aliás, o verbo cortar, terminado em AR. Para a segunda conjugação, para os verbos no infinitivos terminados em ER, como por exemplo o verbo vender. E a terceira conjugação, para os verbos no infinitivos terminados em IR, como o verbo partir. Então, existem 3 conjugações. Para os verbos terminados em AR, ER e IR. Vamos observar a nossa tarefinha que está na página 88. Vamos observar a nossa primeira questão. E ela diz o seguinte, meus amores: faça conforme o modelo. Então, aqui nós temos um modelo específico. Deixa eu pegar aqui o lápis e vamos observar. O verbo aqui, ele vende. Está em terceira pessoa do singular. Está pedindo que você passe esse verbo para o
infinitivo, faça conforme o modelo. Então, vende. Então, eu vou colocar esse verbo no infinitivo. Vai ficar como? Vender, com o verbo terminado em R. Vamos pegar aqui a letrinha A. Nós temos o verbo sobe, ele sobe. Para o infinitivo, subir, o verbo terminado em quê? Em IR. Letra B, nós temos aí o verbo julgar, ele julga. Vamos passar esse verbo para a sua terminação, julgar. E a letrinha C, nós temos o verbo come, ele come. Como é que ele vai ficar no infinitivo? Comer. Então, os verbos aqui, todos eles estão de acordo com sua conjugação. Vender é um verbo de segunda conjugação. Subir é um verbo de terceira conjugação. Julgar é um verbo de primeira conjugação. Comer é um verbo de segunda conjugação. A mesma coisa vocês irão fazer com a letrinha D e com a letrinha E e com a letrinha F. Passar os verbos para o infinitivo de acordo com suas terminações. Questão de número 2, e ela diz o seguinte: sublinhe os verbos das frases abaixo. Letra A. Marcelo estuda a lição. Quem estuda a lição? Marcelo. Marcelo é o sujeito da oração, um sujeito simples. Veja que nós temos aqui, após o sujeito, uma indicação de ação, o que o sujeito faz. Ele estuda. Então, estuda é o verbo dessa oração. Então, você vai destacar o verbo de cada oração. A mesma coisa vocês farão com a letrinha B. Simone entendeu as instruções. Letra C. Laura e Ana ganharam livros. Letra D. Marta dorme cedo. Então, você vai destacar os verbos destas orações. Questão de número 3, ela diz o seguinte. Vamos observar. Complete cada frase com um verbo que expressa a ação que corresponde ao sujeito. Então, na letrinha A, diz o seguinte: o desenhista pratica a ação de desenhar. Muito bem. Letra B. O palhaço pratica a ação de divertir, animar, alegrar. Letra C. O aluno pratica a ação de estudar. Muito bem. Letra D. O professor pratica a ação de lecionar, ensinar, orientar. Então, lembrando que os verbos aqui que estão indicando as ações devem vir com suas terminações em AR, ER ou IR. Por fim, meus amores, nós temos a questão de número 4 e ela diz o seguinte: leia a tira abaixo, que traz as personagens Cebolinha e Marcelinho, criados pelo cartunista Maurício de Souza. Tá na minha vez, Marcelinho? Só troca quando o outro erra. Alguém deixou a torneira pingando. Esse truque é velho, Cebolinha.
e eu verifiquei aquela torneira antes que nós chegássemos. Então, verifiquemos aqui algo muito importante sobre a questão. Primeiro, eu devo ler a tirinha com atenção. Depois, eu devo compreender a conversa entre Cebolinha e Marcelinho. Só então eu devo responder as questões. São questões de interpretações e elas dizem o seguinte. Letra A. A personagem Marcelinho adora jogar futebol, gosta de ser muito certinho e não tolera desperdício. Sabendo disso, qual a estratégia Cebolinha usou para convencer o amigo a passar a bola de futebol? Letra B. Essa estratégia deu certo, de acordo com o texto, e justifique sua afirmativa, ok? Então, em seguida, meus amores, vamos trabalhar com matemática? Bora lá! Matemática, nós vamos trabalhar aqui com a página 169. Vamos iniciar o estudo com as frações. Vamos organizar aqui. E vamos iniciar. Então, meus amores lindos, vamos compreender o que são frações, na verdade? Então, vejamos o seguinte. Primeiramente, partindo do ponto de um conceito. Números racionais. Fração. É uma ou mais partes de um inteiro quando ele está dividido em partes iguais. Então, vamos observar aqui alguns exemplos, tá certo? Então, nós vamos observar aqui, ó. Nós vamos observar que esse inteiro, ele está dividido em quantas partes? 1, 2, 3. 3 partes iguais. E essas partes iguais, quantas estão coloridas? Muito bem, 2 partes estão coloridas. Vamos observar o nosso próximo exemplo. Nesse nosso exemplo, nós temos quantas partes iguais? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente, nós temos 8 partes iguais. Quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3, 4 partes estão pintadas. Vamos observar mais um exemplo. Quantas partes iguais nós estamos vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguais. E quantas partes estão coloridas? 1, 2. 2 partes coloridas, tá certo? Vamos compreender o que é que vem a ser uma fração. Então, vamos observar aqui. Nós temos 1, 2 partes. Exatamente. São 2 partes iguais. Apenas uma parte está colorida. Então, essa parte aqui. Eu quero representar essa parte colorida em forma de fração. Então, quantas partes coloridas nós temos? Uma parte colorida. Então, a parte que está colorida. E aqui está dividido em quantas partes iguais? 1, 2. 2 partes iguais. Então, a
fração é 1/2. 1/2 por quê? 1 da parte colorida e meio, que é a maneira como eu leio, porque são duas partes iguais. Essa parte aqui recebe o nome de numerador. E esta parte aqui recebe o nome de denominador. Exatamente. Ou seja, na fração também possui os termos específicos. O número que fica acima da linha é chamado de numerador e o número que fica abaixo da linha é chamado de denominador. Ou seja, as partes iguais são chamadas de denominadores e a parte colorida é chamada de numerador. Portanto, a fração é uma ou mais partes de um inteiro quando ele está dividido em partes iguais. Partes iguais. Vamos observar aqui como é que nós fazemos a leitura das frações. Então, vamos observar. Aqui eu tenho numerador e denominador. Como é que eu leio? 1/4. Aqui eu tenho numerador e denominador. Como é que eu leio? 1/5. Aqui eu tenho numerador e denominador. Como é que eu leio? 1/6. Vamos observar mais alguns exemplos. Aqui eu tenho numerador, aqui denominador. Como é que eu leio? 1/7. Numerador, denominador. Como é que eu leio? 1/8. Numerador, denominador. Como é que eu leio? 1/9. Vamos observar mais um exemplo. Aqui eu tenho numerador, aqui eu tenho denominador. Como é que eu leio? 1/10. Portanto, dentro de números fracionários, eu tenho os termos específicos. Eu tenho numerador e eu tenho o denominador. O numerador representa as partes coloridas da fração e o denominador as partes fracionárias, de maneiras iguais. Vamos observar a leitura das demais frações. Após o número 10, o denominador será acrescentado a palavrinha avos. Observe o exemplo. Numerador e denominador. Aqui eu tenho 5 dozeavos. 4 26 avos. Vamos observar aqui, meus amores, nós temos todas essas frações, né? Aqui, nós temos a quantidade, aqui eu tenho 2/3, o 2 aqui vai representar o número pintado e 3 as partes divididas, então 2/3. Vamos observar aqui, olha só.
Aqui eu tenho, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está dividido em 8 partes iguais. Então, o 8 é chamado de numerador. Quantas partes coloridas nós temos? 1, 2, 3 partes coloridas. Essa parte colorida é chamada de numerador. Portanto, essa fração ela é representada da seguinte maneira: 3/8. Numerador, denominador. Vamos observar mais um exemplo. A nossa fração aqui possui, o nosso desenho possui quantas partes iguais? 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. 4 é chamado de denominador. Quantas partes coloridas? 1, 2. Então, o número 2 é chamado de quê? Numerador. Vamos pegar então a nossa tarefinha de hoje. E nós temos aí, na nossa tarefinha, página 170. Escreva a fração que representa cada figura. Então, na letra A, vocês têm um círculo, né? E ele está dividido em 4 partes iguais e há 2 partes coloridas. Então, você vai representar em forma de números essa fração. Na letrinha B, nós temos quantas partes iguais? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Esse 8 aí é chamado de quê? Muito bem, denominador. E você vai representar o numerador, que são as partes o quê? Coloridas. Vamos contar quantas partes coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, portanto, a letrinha A eu vou representar de que maneira? 2 quartos. 2 é o numerador e 4 é o denominador. Na letrinha B, como é que eu vou representar essa fração? Eu sei que tem 8 partes iguais. 8 é denominador. Quantas partes coloridas? Muito bem, 6. Então, 6 é chamado de numerador. A mesma coisa vocês farão com a letrinha C e com a letrinha D. Contam o número dividido, que são as partes iguais, que recebe o nome de denominador, e depois conta as partes coloridas, que é o numerador, e faz a representação das frações. Questão de número 2, e diz o seguinte: represente cada desenho de acordo com as frações. Então, como é que eu vou representar? Através de quê? De um desenho. Então, aí nós temos uma fração. Nós temos 3 quartos. Então, 3 quartos. Então, você vai representá-la através de desenho. E esse desenho vai ficar a seu critério. Lembrando que são partes iguais. Você pode fazer em forma de círculo, em forma de quadrados, de retângulos. Vai ficar a seu critério.
Pronto. 3 quartos. 1, 2, 3, 4. 4 aqui representa o denominador. Quantas partes coloridas eu deve ter essa representação dessa fração? 3. Então, eu vou colorir 1, 2, 3 partes, tá certo? A parte colorida é chamada de numerador. A divisão de partes iguais é chamada de denominador. Portanto, essa seria uma representação desta fração 3 quartos. A mesma coisa vocês farão na letrinha B. Vão representar 8 nonos, letra C, 5 oitavos. 3. Escreva em forma de fração as partes pintadas. Então, vamos pegar aqui. Nós temos assim essa representação. Escreva em forma de fração as partes pintadas de cada desenho. Então, na letrinha A, nós temos quantas partes iguais? 1, 2, 3. Muito bem. Nós temos 3 partes iguais. 3 partes iguais. E nós temos quantas partes coloridas? Vamos contar? 1, 2. Então, nós temos 2 partes coloridas. Portanto, a representação desta fração é qual? 2 terços. 2 representa as partes coloridas e 3 representa as partes divididas. 1, 2, 3. Lembrando, tamanhos iguais. As partes coloridas recebem o nome de numerador. As partes divididas recebem os nomes de denominadores. Exatamente. A letrinha B, nós temos a seguinte representação. Você fará a mesma coisa. Irá contar os quadradinhos para ver quantas partes iguais e irá representar a parte colorida. A parte colorida é chamada de numerador. A parte dividida, a divisão em partes iguais, elas são chamadas de denominadores. 4. Paula repartiu um pedaço de barbante em 3 partes iguais. Depois ela representou cada pedaço de barbante em uma reta com a marcação de 0 até 1. Observe essa representação. Então, foi essa representação feita por Paula. Então, dentro da reta numérica, ela representou um terço. Então, um terço, um terço, um terço. Nós faremos a mesma coisa construindo aí nas retas numéricas e fazendo as mesmas representações. Vamos observar. Primeiramente, essa primeira representação, nós iremos utilizar na letrinha A, 1/2. 1/2. Numerador, denominador. Fiz a representação aqui. 1/2. Então, para chegar a 1, eu terei que ter 1/2 e terei que ter 1/2.
quarto, um quarto e um quarto. A mesma coisa vocês irão representar construindo a reta numérica e representando um quinto. Constrói a reta e faz a mesma representação, sendo que desta vez um quinto. Sendo assim, meus amores, nós iremos concluir a nossa tarefinha de matemática no nosso livro integrado Assim Eu Aprendo. A todos vocês, uma excelente atividade e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, meus amores.